Sejam todos bem-vindos nessa casa de estudo, de amor, de caridade. Esse ano que está indo para o fim, não falta mais muito, e a gente começa a pensar no que fizemos, como é que nós andamos durante esse ano, o que fizemos de bom, que fizemos de não tão bom, né? E pensando, a gente já começa a pensar, mas o ano que vem eu vou emagrecer, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer tanta coisa boa que eu não fiz esse ano. Perdoar, boa, perdoar mais, ser perdoado. Então, que a gente consiga que o nosso pensamento de hoje fique todo ano que vem, o restinho esse pensamento de melhorar, de chegar um pouquinho mais perto daquilo que Jesus nos ensinou. Que nem eu sempre digo que hoje eu seja um pouquinho melhor que ontem. E amanhã bem melhor do que hoje. Então, minha gente, vamos fazer a nossa oraçãozinha. Em primeiro lugar, fechando os nossos olhinhos e pensando assim. Em primeiro lugar, meu Deus, amigo Jesus, perdão. Perdão pelas coisas que eu errei, pelas coisas que eu não fiz, que eu deixei de fazer. Que eu consiga sempre fazer. E peço para Ti, meu bom Jesus, para os meus espíritos de luz, que me ajudem a melhorar, me ajude a ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Que eu, no fim do dia, eu pense o que eu fiz hoje. E eu consiga lembrar mais coisas boas do que coisas não tão boas. Esse dia vai ser muito bom. Vai ser um dia que eu não vou esquecer. Aquele dia que eu fui melhor do que ruim. Então, que eu consiga ajudar o próximo, que é uma coisa melhor que eu posso fazer. Não precisa ser um dinheiro nem nada, mas às vezes um abraço, um sorriso, um bom dia daquele do coração, uma boa noite do coração, aquela palavrinha que a gente fala às vezes sem pensar. Fica com Deus, que é uma coisa muito, muito especial, que eu consiga desejar para o próximo, que ele fique com Deus. Que coisa bem boa se eu tiver o dia todo com os bons espíritos, com Jesus e com Deus. Que assim seja. Que assim seja. E agora, o nosso amigo José Roberto, tenha bondade. Obrigado, velho. Obrigado. Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado a todos os dirigentes e trabalhadores dessa abençoada casa pelo convite tão prazeroso, tão maravilhoso de estar aqui. Hoje numa responsabilidade muito grande, porque vamos falar do nosso mestre. E essa frase já é uma grande abertura para o nosso trabalho, né? Enquanto não trouxermos Jesus no coração, o homem não saberá o que fazer de si. E nós vamos trilhar mais ou menos por esse caminho, porque a nossa reflexão da noite de hoje, ela é caminho, verdade e vida, essa frase maravilhosa do nosso mestre,
E aí nós começamos a pensar e a refletir, que é o objetivo do trabalho sempre. E a vida não começa no berço e também não termina no último suspiro. Nós somos viajantes do tempo, vamos, voltamos, rumo à nossa evolução. Sim, necessidades de entendimento, e compreendemos na própria reencarnação, a própria misericórdia divina, quantas chances o Pai nos dá, para que nós possamos aprender o Evangelho em si, a perdoar, a crescer, a evoluir, a respeitar o outro, a amar. Esse amor fraterno, esse amor da alma. A vida é sim um vai e vem, e um vai e vem das próprias almas. Nós somos viajantes do tempo, buscando o nosso caminho, buscando nos compreender. Essa é a razão e essa é a verdade cada vez mais. O que significa a evolução, senão o próprio ato de amar e de respeitar. Basta olhar para dentro e observar. Às vezes, onde mais erramos e onde é mais difícil de corrigir, é justamente o que precisamos para evoluir, para melhorar. Respire. Caminho, verdade e vida. Jesus. Especialmente nesses dias atuais, nos convida a uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. E para trazermos para o nosso contexto moderno, atual, significa viver de forma coerente com os nossos princípios. E aí, mesmo na pressa, nas incertezas, que são tantas e diversas, buscamos a transformação interior, buscamos a autenticidade e a prática da moralidade e responsabilidade, acima de tudo, de todas as ações. O caminho é o referencial, é Jesus. Esse é o caminho. Em um mundo com tantas opções e caminhos diferentes e divergentes, são muitos, a reflexão é sobre qual o caminho a seguir para uma vida mais humana e plena, que tanto necessitamos. A verdade é a que liberta, não apenas o conhecimento intelectual, mas a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus. Vida plena, ela tem que ser de Jesus. A reflexão se estende também para as necessidades todas de nós, de coerência e de transformação. Nossos caminhos, que caminhos estamos escolhendo na vida? Nossa jornada evolutiva. Sabemos já que cada caminho que escolhemos é uma oportunidade de aprender e de crescer. Cada escolha é um passo em direção ao nosso crescimento, à nossa evolução. E nós já sabemos bem isso. Essas palavras nos convidam, caminho, verdade e vida, a refletir sobre o nosso próprio caminho, a nossa busca pela verdade e a nossa compreensão da vida. Sendo a vida, sim, uma escola onde aprendemos e crescemos com cada experiência, com cada vivência. Que possamos refletir sobre o nosso próprio caminho e buscar a verdade que nos liberta. A filosofia do imediatismo na Terra tem transformado os homens, ou seja, todos nós,
em crianças. O mundo moderno, segundo a sua velocidade, ele é um turbilhão incessante de informações e conexões, de acontecimentos, e todos os dias é um bombardeio. E esse mundo moderno tão urbano, desconectado, é verdade, das realidades da natureza, nos processos e nos tempos naturais, ele a todo tempo quer, e tem tido sucesso nisso, nos atrelar ao imediatismo. Tudo para ontem, tudo para já. E aí vamos fazendo paralelos entre o imediatismo do mundo e as realidades do espírito. Está difícil. Muito difícil às vezes. Cujo resultado fatalmente é frustração. Porque vemos os planos do espírito. As coisas não seguem a velocidade do mundo moderno, a velocidade do mundo atual. Tudo é tão acessível hoje. Aquilo que nós queiramos e que a gente quer adquirir está na nossa casa em alguns dias no máximo. Conseguimos falar com alguém que está a quilômetros, milhares de quilômetros de distância do outro lado do mundo. Outrora, bem a pouco outrora, era a carta que chegava e até que chegasse. Breno? Até que chegasse. O que já nos ensinava a esperar, hoje não é mais. Ao imediatismo, o que nos torna muitas das vezes preso do ponto de vista espiritual. Sim, prisioneiros muitas vezes. Crianças, como está nos dizendo o mentor Emmanuel. Vai nos dizer assim que é muito fácil desta maneira nós nos desestruturarmos quando as coisas não seguem no tempo que nós gostaríamos. E aí ficamos olhando quando o outro não progrediu o quanto e o tanto nós desejamos, o quanto nós mesmos não progredimos tão rápido quanto nós desejaríamos progredir. E aí nos frustramos e muitas vezes desanimamos, porque não entendemos a aprender, a entender o tempo das coisas, porque só o tempo respeita aquilo que ele ajuda a construir. Esse tem sido um dos grandes problemas. E aí nos leva à reflexão de caminho, verdade e vida. Se nesse momento, por exemplo, permitisse Jesus ter um encontro com você, comigo, conosco, o que ele lhe perguntaria? Porque somos nós que permitimos ou não. Essa é a grande verdade, a bela verdade. É uma das leis do universo, a lei de permissão, sermos felizes ou não. Fazemos a nossa mudança ou não fazemos? Somos nós que permitimos o nosso anjo da guarda ter acesso à nossa intimidade ou não. Ou não. Nós prazerosamente, gostosamente chamamos isso de livre-arbítrio. Maravilha. Somos nós que permitimos Jesus estar conosco ou não. Não somente em dezembro. Se nesse momento, permitindo Jesus estar conosco, o que ele nos perguntaria? Para Pedro, ele perguntou: tu me amas? Para o cego, ele perguntou: tu crês que eu possa te curar? Para Saulo, na estrada de Damasco,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Para Judas, amigo, a que vens? Vejamos nós, bem visto, quem é Jesus para nós. Temos que buscar conexão com Jesus e estamos atrasados. E isso é tão urgente. Aquele lugar que nós recebemos o fluxo divino. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo isso, eu sou o caminho, e não é porque Ele é metido, olha, eu sou o caminho, eu sou o cara. É porque quando Ele ensina isso, e a prece Pai Nosso, Ele está dizendo bem alto, Pai Nosso, olha, você, eu, tu, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, vem. Agora, que nós estamos escolhendo? Nós estamos sabendo escolher o caminho a seguir? A gente lembra imediatamente quando fala na escolha do caminho, para onde a gente quer ir, para onde a gente está indo. Alice no País das Maravilhas. E aí aquela conversa linda dela com o gato. Alice perdida, pergunta qual o caminho a seguir, e o gato responde, depende para onde você quer ir. Como Alice não sabia, o gato concluiu, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E assim como Alice, muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, nós nos sentimos perdidos e sem direção. Mas o Espiritismo vem exatamente para isso, para nos ensinar que temos um objetivo claro, evoluir e nos tornarmos melhores. O Espiritismo não é proselitista, ele não quer tornar ninguém espírita. Não, ele quer nos tornar pessoas melhores. Ele quer nos tornar, como está no nosso Evangelho, homens de bem. Ser humano de bem. A grande tarefa agora, hoje, com todas as dificuldades, é sermos um ser humano melhor. É nós sairmos daqui, na volta, no regresso, melhores do que quando aqui chegou. E aí vem uma outra reflexão que nós ficamos pensando, que às vezes nós temos um oceano inteiro nos esperando, nos aguardando, e nós continuamos nadando na poça d'água. E às vezes nos pegamos vivendo numa poça d'água porque ela é confortável, ela é previsível, ela é zona de conforto, ela é piloto automático. Parece que ela nos protege como se que tudo que existisse é a poça d'água. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Será que essa poça d'água é tudo que nós merecemos? Olha só aí, existe um oceano inteiro lá fora, profundo, imenso, cheio de possibilidades, que nos levam exatamente aonde nós precisamos, no perdão, no tirar a mágoa, no tirar a inveja. Mas parece que nós não vamos até lá. E qual que é o motivo mesmo que nós não estamos indo? Medo? Muito. Talvez porque o oceano nos assuste. Pode ser imprevisível. E ele exige coragem. E a poça, ela é conhecida, mesmo que ela não seja suficiente. Vamos refletir, quanto mais nós nos limitamos ao que é pequeno, seguro, menos vamos descobrir como poderia ser. A poça tem água parada,
O oceano tem correnteza, tem vida, tem movimento, tem caminho, tem solução, tem transformação, tem renovação. Dá para sentir a diferença. O desafio é sair dessa bordinha e quem sabe hoje é o grande dia de nós darmos o primeiro passo. E começar a explorar o que há além do que nós já conhecemos. Sim, considerarmos assim todo dia. E uma oportunidade de sair do raso, da poça d'água e irmos para o oceano de possibilidades de amor, de bondade, de crescimento, que é Jesus. Eram 2 vizinhos. Cada um deles moravam numa casa lado a lado. Uma muito linda, muito bela. E um deles fez um jardim lindo e no fundo um pomar maravilhoso. A outra era tudo seco, horrível. O vizinho invejoso chegou para o outro e falou assim: nossa, Deus foi bondoso com você. Esse jardim aí na frente, esse pomar, essa casa pintada, tudo lindo. E o outro ouviu e falou assim: você tem razão, você tem muita razão. Deus foi muito bom comigo. Ele me deu saúde, me deu oportunidade de trabalhar. Mas vizinho, eu vou te dizer uma coisa. Você tinha que ver isso aqui, estava horroroso, quando era só Deus que cuidava. Qual a ironia dessa história? Deus não vai fazer a nossa parte. Nunca. Deus vai fazer a parte dele, está garantido, está fácil e está sempre. E nós? E nós? Então o Evangelho vai nos dizer claramente, ditado popular, que existe em várias nações e línguas, várias culturas. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então a primeira pessoa que nós temos que nos preocupar é conosco mesmo. Porque geralmente é a pessoa que mais atrapalha. Já viram isso? A hora que nós estamos prestes a conseguir, nós vamos lá e fazemos uma coisa dar errado. A hora que está tudo estabilizado, calmo, tranquilo, falamos assim: ah, que tédio! Eu vou estragar um pouquinho a minha evolução. Assim, está tudo bem equilibrado, está tudo bem harmonizado. Deixa eu fazer um tumultinho aqui para dar graça. Cuidado aí. A gente tem feito tanto tumulto. E a gente faz o tradicional, culpa os outros, culpa Deus, culpa Jesus, culpa os espíritos, obsessão. Orai e vigiai. Temos que confiar no Pai, porque Deus confia plenamente em nós. Ele confia sempre. E isso me remete a uma vivência, uma história. Estava um rapaz caminhando no shopping e viu a seguinte cena: uma criança dando um show. Aquela birra de criança. Estava berrando, se jogando no chão. Já vimos isso. Situação brava. Quem não viu, né? Aí chamou a atenção dele. Ele estava perto. Dava para ouvir o que o pai estava dizendo para a criança. E o pai estava dizendo para o menino: Ricardo, calma, Ricardo. Calma, Ricardo. Não perca a paciência, Ricardo. Ricardo, controle-se. Ricardo, não vale a pena. Lembre-se, daqui a pouco vai estar tudo bem. Vai estar tudo calmo, vai estar tudo tranquilo. Ricardo. E o menino continuava.
E ele continuava: Ricardo, não vale a pena perder a paciência desse jeito, controle-se, Ricardo. E teve uma hora lá que o menino parou. Tem uma hora que para. Às vezes demora, mas chega uma hora que para. E o rapaz achou aquilo interessante porque foi diferente. Normalmente a mãe e o pai perdem a paciência, ficam nervosos. Aí algum tempo depois, o rapaz foi pegar o carro no estacionamento e o pai do menino também estava indo pegar o carro com o menino. E ele disse: vou ver isso de perto. Aí chegou: olha, senhor, o senhor me desculpe, é que eu achei muito interessante a sua maneira de falar com seu filho Ricardo. Foi muito interessante como o senhor falou com o Ricardo. E o pai disse: Ricardo? Não, o nome do meu filho é Pedro, eu sou o Ricardo. Caminho, nós estamos precisando ser Ricardo. Jesus, guia e modelo da humanidade. Não vamos perder esse caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Como nós estamos precisando, gente? Como nós estamos precisando. Caminho, verdade e vida. Havia na Casa Branca um soldado. E o soldado chorava muito, mas muito mesmo. Aí o garotinho que estava ali, perto, chegou e perguntou para ele: por que você está chorando? E o soldado disse, entre lágrimas: é porque eu queria falar com o presidente e ele não me atendeu. Aí o menino disse assim: pois é, falar com o presidente é difícil mesmo. É muito difícil. É complicado. Mas eu vou te ajudar. Pegou o soldado pela mão e começou a entrar. E as portas da Casa Branca se abriram. E ninguém parou o menino. E ninguém parou o soldado. E eles passaram. Passaram pelo meio do jardim, passaram pelos guardas e ninguém ousou pará-los em nenhum momento da trajetória. Então entraram numa grande sala, um salão oval da Casa Branca, e os homens olhavam e não paravam, nem o garoto e nem o soldado. Então eles chegam numa sala, abriu-se a porta e o presidente estava sentado atrás da mesa. Aquela sala maravilhosa, presidente bem sentado. O menino entrou primeiro, chamou o soldado e disse: papai, esse homem quer falar com o senhor. Então não é difícil chegar a Deus. Não é qualquer um que chega, é verdade. Mas se o filho dele te pegar pela mão, ele vai passar por tudo, vai passar por qualquer lugar, por qualquer situação. Ele pega você na mão e aquilo que era impossível, aquilo que era difícil, ele chega e diz: ei pai, olha, meu amigo está aqui, meu amigo está chorando e precisa de você. Ele quer falar com você. Então o pai diz: filho, se você trouxe, eu vou ouvir tudo o que ele tem para dizer. Caminho, verdade e vida. Que assim seja. Muito obrigado. Nos sentindo em paz, calmos, continuando nessa vibração. Vamos sentir agora a presença de Jesus, o Mestre amado, a amorosa equipe de luz da nossa casa Paz, Amor e Caridade, que tocam nesse momento o nosso corpo físico, espiritual, mental, emocional, levando embora nesse momento todas as nossas dores, doenças, nossas angústias, medos, tudo que nos desarmoniza, tudo que nos aflige, tudo que nos desequilibra. Vamos sentir a leveza, a paz, a harmonia
o equilíbrio. Deus, nosso Pai, revitalizando, tratando, curando, suprindo o nosso corpo físico, espiritual, mental e emocional. Pois o Pai tão bem sabe das nossas necessidades, a de cada um de nós, a de todos nós, derramando também sobre o nosso planeta paz, esperança, harmonia com o universo, na certeza de que essas energias chegam também aos nossos lares, beneficiando a todos os ambientes e a todos os seres vivos que lá habitam. Abençoando, energizando a nossa água. Agradecemos às equipes de luz, a nosso Mestre amado Jesus, a Deus nosso Pai, por tudo de bom que estamos recebendo nesse momento, com as energias, todas as energias de saúde, de paz, de amor e luz. Que assim seja. Que assim seja.